noite a todos. Boa noite. O tema hoje é do Livro dos Espíritos. O que é alma? Então, antes da gente falar, eu já comecei esse tema na quarta-feira e hoje nós vamos fazer novamente, como o Luiz pediu. Alguém lê esse livro? Sejam sinceros. Alguém lê esse livro? Não lemos, né? Nós temos um grupinho aqui, um grupinho que nós fazemos estamos fazendo estudo. Exato. Né? Então, As pessoas o que acontece? A nossa doutrina religiosa, espiritualista, espiritual, ela começa com esse livro. Todas as perguntas, né, que estão aqui deram origem aos outros livros de Kardec. Se eu não leio esse livro aqui, o que adianta fazer evangelho? Se eu não entendo o que está ali. Se eu não entendo o motivo de eu estar aqui. Por que eu estou falando isso? Né? A nossa fé ela não pode ser baseada, né, na subjetividade ou só no sentimento ou na emoção. Ela tem que ter uma razão. Por isso que fala que a nossa fé é uma fé raciocinada. Por que raciocinada? Porque eu estudo, eu leio, eu penso, reflito e eu entendo que é assim. Então não é uma fé baseada, vamos dizer assim, em certo ou errado, porque eu fui beneficiado, porque eu tive um milagre. Não, tem todo um processo. E aqui tem pernilongo, tá? Hoje está terrível. Então o que, se puder, explicar, senão aqui eu não vou conseguir falar. Dando pernilongo aqui. O bicho foi aqui no pé aqui. Então, esse é um dos motivos. Por que a gente tem pernilongo? Porque tem mato, porque tem rio, né? Também. Então, por que eu estou falando isso? Hoje em dia, nós, infelizmente, a gente tem uma falta de atenção, uma falta de aprender muito grande. A gente tem muita preguiça de aprender. Então, a gente faz as coisas porque o outro faz, o outro diz, eu vou reproduzindo o que o outro fala, o que o outro diz. Eu não paro para refletir, para pensar sobre isso. Eu sei que esse tema, né, acaba gerando assim, uma certa dureza na palavra, mas é necessário. Porque como é que eu posso falar, olha, eu conheço o Espiritismo, se eu não li nenhum livro dos Espíritos, né? E eu vou matar. Puxa. Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso, eu preciso ler, né? Entender o que é o livro dos Espíritos. Quem foi Leon Hipólito Rivail? Delisar Rivail. Quem foi? Quem sabe? Quem sabe? Quem foi Leon Hipólito Delisar Rivail? Vocês não sabem? Não? Nossa! Esse é o nome de batismo do Kardec. Gente, se a gente não sabe nem o nome da pessoa que codificou, né? Que transformou isso aqui numa crença religiosa, espiritualista, né? Que escreveu tantos livros, como é que a gente pratica adequadamente a coisa? Quem tem pia em casa? Quem tem? Pia. Pia. Todo mundo. É. E o que tem embaixo da pia? Para sifão. Quem que inventou o sifão? Eu esqueci que o senhor falou do dia da quarta-feira, eu esqueci. Foi uma invenção patenteada, registrada do Leon, do nosso querido Kardec. É verdade, eu esqueci. Que além de inventor, que muita gente sabia, né, ele era poliglota, ou seja, falava vários idiomas, ele era professor de vários segmentos, né? Matemática, física, biologia, latim, enfim, ele era completo nessa parte. Antes de se tornar Kardec, né, assumir o nome de Kardec, ele já tinha uma vasta literatura, ele já tinha uma vasta, vamos dizer assim, um vasto currículo de atividades na França naquele período.
Então, como é que a gente vai praticar o Evangelho corretamente se a gente não entende o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês repararem lá, não fica falando de Pedro, de João, de Augusto, não fica falando dos versículos. Ele pega alguns temas e leva para a parte moral, né? Ele não entra na parte histórica, na parte literal das coisas, não. Ele vai através da parte moral, a lei do trabalho, de sociedade, como lidar, como trabalhar, como enfrentar com dificuldades, problemas, fazer a reforma íntima. Então tem toda uma sequência. Então hoje a gente peca muito, e acontece que quem está conversando, por que as casas espíritas acabam esvaziando? Porque as pessoas vêm aqui, né, para procurar cura, como se fosse um pronto-socorro. E está certo, aqui é para isso, está aberto, vem aqui, nós vamos ajudar, vamos orientar. Mas se você não estudar, se você não aprender, se você não entender, você vai ficar a vida inteira vindo. E aí não vai encontrar aquilo que você está procurando, você vai procurar outros locais. Porque é necessário estudo, informação, entendimento, compreensão. Então, quando eu não sei que o Leon e o Kardec são os mesmos, nem vou falar da Emily, então, né? Vocês sabem quem foi a Emily? Também não. Né? Foi a esposa de Kardec. Kardec foi casado. Né? Tem toda uma história. Então, eu preciso entender qual é a história do Kardec. Eu não vou contar muita história aqui, porque vocês assistam a primeira palestra de quarta-feira, que eu conto um pouquinho mais da história. Eu não vou ficar repetindo a mesma coisa aqui. Aproveitem, está lá, né, na internet, depois o Sr. Luiz passa para vocês, eu coloquei lá. E a gente precisa estudar. Porque quando eu não estudo, eu sou enganado. Principalmente espiritualmente. A sua palestra de quarta-feira está no nosso grupo de estudos. Então, quando eu não estudo, quando eu não sei quem foi Kardec, não sei quem foi Leon, não sei quem foi Emily, eu não sei o que ele fez, ele é um desconhecido para mim. E aí a gente sofre por quê? Porque a gente fica achando que aqui não é um templo católico, aqui não é um templo evangélico, aqui é uma casa espírita, que a gente estuda espiritismo. E como é que a gente ajuda? Orientando, educando e esclarecendo. Não é só repetindo toda semana uma coisa que vocês não vão saber o que é, não vão ter explicação, entendimento. Então toda a doutrina do espírito, dos espíritos começa nesse livro aqui. Qual é a primeira pergunta desse livro? Se nunca leu, não vai saber. Quem é Deus? A senhora já sabe que eu tenho no livro, né? Mas a maioria. Exato. Então a primeira pergunta que a gente vai ter aqui, né, não é quem é Deus, não o que é Deus, mas a pergunta é: que é Deus? Né? E que é Deus? Todos nós temos a ideia de Deus é o quê? É um homem, não é isso? Velhinho, né? Sentado num trono de barba comprida que está lá mandando e desmandando. Não é isso a nossa visão de Deus? Então a pergunta é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa de todas as coisas. Nós não sabemos quem é Deus, o que é Deus como do universo. Não existe essa resposta. Existe uma causa, algo que nós não temos capacidade intelectual de entender e de compreender, e que nós damos o nome de Deus, que é a causa de tudo. Mas Deus não é um homem, Deus não é uma mulher, né? Deus não é um tirano, Deus também não é um ser bonzinho. Deus é algo que a gente não consegue compreender. Só que a gente acaba aprendendo, trazendo, né, de outros segmentos que a gente vivenciou, as histórias, a compreensão para cá. Então Deus é causa. Deus é causa. E essa causa universal, essa causa que a gente não entende, não compreende ainda, porque nós não temos esse tipo de compreensão. Por quê?
Porque todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. A ignorância nesse caso significa o quê? Sem conhecimento, sem informação. Como é que a gente vai desenvolvendo, criando, compreendendo isso? Vivendo. Vivendo lá e vivendo cá. Por que a gente reencarna? Por que a gente vive no mundo carnal? Porque quando eu estou no mundo espiritual, eu não tenho as necessidades físicas que um corpo tem. Eu não passo pelas necessidades que um corpo passa. Então lá eu posso dizer, por exemplo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque lá é tudo muito claro. O que você pensa, o que você sente, tudo isso é muito claro. Não existe mentira na espiritualidade. Não existe enganação, porque é muito claro. Mas onde a gente vai aprender, passar por dificuldades, por problemas, né? Como é que a gente vai crescer e aprender? É na escola da vida física. Então a gente vem para cá para passar por todos os dissabores, todos os problemas e pernilongos que estão por aqui, né? Que fazem parte da vida. Como é que eu vou lidar com isso? Então cada um vai aprender a lidar com as dificuldades, com os problemas, da sua maneira, da sua forma, né? E aí a gente vai aprendendo com o tempo como resolver os problemas da nossa maneira, ou deixar para os outros resolverem. Deixa que Deus resolve, deixa que Jesus resolve, deixa que o santo resolve, deixa que o anjo da guarda resolve. A gente vai jogando para o outro resolver. E aí quando não resolve, a gente fala que a culpa é de Deus, que Deus não sabe o que está fazendo, Deus não sabe o que faz. Não é isso que a gente fala muito isso? Deus acha que vamos acabar com tudo porque Deus errou. Vamos acabar com a terra, errou. Como se a gente tivesse condições e compreensão tão grande assim que a gente pudesse corrigir o que essa causa, primeiro de todas as coisas, realiza. A gente fala assim, o natural é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Não é isso que a gente fala? Da onde você ouviu que isso é uma lei natural? Desde quando a gente era criança, a gente escuta. Eu, pelo menos, sempre escutei. Isso é verdadeiro? Não. Então por que você a gente acredita? cresceu acreditando que é. Então, se não é verdadeiro, por que você acredita? Não, hoje eu não acredito. Então, mas não é verdadeiro. Não. Se fosse verdadeiro, crianças não morreriam. Concorda? Adolescentes não morreriam. Só morreriam todos muito idosos. Não é isso que acontece na vida. Mas nós estabelecemos que o natural é isso. Quem se lembra do leite com manga que não podia tomar? Nossa. Então o que acontece? Quando eu não estudo, quando eu não entendo, quando eu não compreendo, eu vou aceitando o que os outros dizem. Eu vou achando que leite com manga mata. Por que leite com manga, a história leite com manga mata? Você sabe por quê? Porque na época de escravidão, para o cara não comer leite, não comer as mangas, nem tomar o leite, você falava que ele morria. Aí o cara não tomava, não misturava. E leite com manga é uma delícia. Não é? Alguém já viu aquela história dizendo que a pernilonga aqui está brava, mas a gente vai enfrentar isso. Vai enfrentar esse problema. Não sei se Pode. vocês pegam o plástico, mas Pode passar. tem gente que tem alergia. Passa que a coisa está feia, né? Então, voltando à história. Então a gente vai criando, né, histórias para as pessoas vão acreditando. Por exemplo, tem uma frase que eu encontro na internet falando sobre a águia, que a águia, quando chega a certa idade, ela quebra o seu bico, arranca a sua unha e tal, tal. Gente, pergunta para um biólogo se isso é possível. Mas como frase motivadora, você vê aquela águia voando, né? Eu vou jogar o meu filhotinho aqui em cima e lá embaixo eu vou pegar. Nós, por não conhecer, por não se informar, é mais fácil reproduzir o que todo mundo fala. Não é isso? Aí a gente pensa que a gente conhece, a gente pensa que a gente sabe, e a gente pensa que a gente, né, tem todo o conhecimento do mundo. E a gente vai reproduzindo esses conhecimentos sem informação, sem ciência. Por isso que é importante que a gente leia, não só leia, mas estude, né, a nossa codificação. Você sabe por que a gente acredita em Jesus hoje? Você sabe por que a gente acredita em Jesus hoje? Você sabe por quê?
Porque um homem que nunca viu Jesus, nunca viu ele pessoalmente, nunca ouviu as suas pregações, indo para Damasco, uma luz muito grande, derrubou do cavalo, e essa luz falava para ele, né? Saulo, por que me persegues? Nós sabemos hoje de Jesus, porque Saulo de Tarso, depois Paulo, que era um cobrador de impostos, mas era uma pessoa que tinha conhecimento, informação, falava várias línguas, era muito instruído, era de uma família classe média alta, né? Estava ligado com essas informações. Ele vai rodar o mundo, escrevendo suas cartas, escrevendo seus evangelhos ali, né? Suas informações, e isso traz para a gente o que? A imagem do Cristo, porque os seus discípulos naquela época não liam e não escreviam, não tinham esse conhecimento, essa informação. Então nós hoje sabemos a história de Paulo, sabemos a história de Jesus e de outros, graças a Paulo, que era uma pessoa que tinha instrução e informação, e que escreveu cartas maravilhosas, né? Mas ele nunca viu Jesus, ele nunca esteve junto com Jesus. E tem gente que acredita que Paulo teria convivido com Jesus. Paulo não teve. Então, quando eu começo a entender isso, fica mais fácil eu ensinar, eu entender, eu compreender o processo. Kardec, quando ouve, Leon primeiro, né? Quando ouve a história das mesas girantes, o que ele vai fazer lá? Ele vai tentar descobrir se aquilo é verdadeiro ou é falso, ou é mentira. Aí, através de pesquisas, olha aí, por que eu estou falando isso? O que a maioria das pessoas hoje fala sobre ciência? O espiritismo não é ciência. Espiritismo não sei o quê. Num país onde a ciência não é valorizada, onde a ciência não é menosprezada, a gente usa a ciência para justificar aquilo que a gente não acredita. Dentro do processo científico existe uma coisa chamada baseado em pesquisa e evidência, que é o BPE. Então todo o processo científico de pesquisa é baseado em quê? Baseado em pesquisas e evidências. Então, se me dá uma situação, eu vou pesquisar a origem, de onde veio, como é que funciona, e vou procurar as evidências se aquilo é real ou não. Não é isso que a gente faz? O que Kardec faz quando vai ver as mesas girantes? Baseado em quê? Pesquisa. Vai rodar vários locais, vai perguntar, vai questionar, para ver de onde surgiu isso, o que é isso, tudo isso. Isso é pesquisa. Qual é a evidência? Ele começa a verificar através de testes, através de informações, várias situações, se aquilo é real ou não. Como é que ele fez esse livro aqui, que a gente não lê? Ele estabeleceu várias perguntas e mandava para vários médios na Europa, até fora da Europa. E viajava muito pesquisando isso. Essas perguntas retornavam para ele, ele lia essas perguntas e, através das respostas, eram médicos que não se conheciam, não eram um vizinho do outro. A gente estava aqui na França, outro estava na Bélgica, outro estava em Roma, e assim ele foi colhendo. E aí ele estabelece as respostas, e as respostas que eram iguais, aí ele começa a fazer esse livro. Por isso ele começa primeiro, que é Deus. Pesquisa e evidência. Mas se eu não conheço esse processo, como ele chegou, aí vem um monte de gente falar um monte de coisas que não tem nada a ver, e você diz amém, porque você não conhece. Tá? Aí a pergunta do tema, questão 134 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte, né? O que é alma? Aí eu pergunto para vocês, o que é alma? O que vocês entendem por alma? Como? A alma. A pessoa vive a alma. Depois que o corpo morre, ele respira. Tá 98% certo. Mas o que é alma para as outras pessoas?
outras pessoas é o espírito, né? O espírito é uma coisa, a alma é outra. Né? Você vai ver vários segmentos que a alma é uma coisa, espírito é outra, corpo é outra. O que ela falou é isso mesmo. A resposta é o seguinte, né? A alma é o espírito encarnado dentro do corpo, habitando aquele corpo e dando vida, animando. A palavra alma quer dizer ânima, aquele que dá ânimo, que dá vida, que faz se movimentar, que faz agir. Então, encarnado, espírito encarnado é alma, desencarnou, espírito. Então, é a mesma coisa, não tem diferença. A resposta só bastaria hoje para essa palestra isso, não precisa de mais coisa. E ele é bem claro e objetivo, a alma é isso, o espírito está encarnado, ele é alma. Ah, mas tem o perispírito. O perispírito é um envoltório semimaterial, né, que envolve esse espírito e o corpo. Ah, mas para que serve isso? Vamos pegar aqui, eu sempre uso esse exemplo que é o mais próximo, né? Quando um astronauta vai para uma estação espacial, o que ele usa? O traje espacial, não é isso? Tem o traje. Mas dentro do traje tem uma roupa que tem 7 camadas. Vocês sabiam disso ou não? Aquele traje que você vê, vamos dizer assim, é o corpo que ele usa para sair da estação espacial e ir para ali fazer suas atividades, o seu trabalho. Mas dentro daquela roupa ele usa uma outra com 7 camadas. Meu Deus. São super fininhas, estão ali. Para que o corpo possa viver esse período fora. Essas 7 camadas, vamos dizer assim, esse que o astronauta usa, é o que é? É o perispírito de alguma forma. Porque sem essas camadas, o corpo não teria como sobreviver no espaço, mesmo com aquele traje. Ele precisa daquilo. É a mesma coisa nós. Sem o perispírito, nós não conseguimos interagir nesse mundo físico. Quanto mais evoluído, mais aprendizado, mais crescimento e tudo, mais etéreo, menos materializado é esse perispírito. Até chegar um ponto que nós não temos mais perispírito e o que a gente tem é só a luz. Né? Uma luz, uma energia que seria o espírito. Espírito é homem, mulher, criança? Não. É outro equívoco danado. Né? O espírito, ele não tem essa conotação. Quando eu reencarno aqui, né, dentro do planejamento reencarnatório, eu vou vivenciar experiências necessárias para o meu desenvolvimento, seja num corpo masculino, num corpo feminino, ou né, num corpo que não tenha todas as partes, num corpo que tenha lesionado o cérebro, que não tenha um braço, que não tenha a perna, não tem tudo isso. Então nós vemos, quando encarnamos aqui, nós temos uma atividade aqui, e a gente vai ter um corpo para aquela atividade, e às vezes aquele corpo não é o corpo, entre aspas, padronizado perfeitinho, né? Às vezes não enxerga, não ouve, né? Não pensa direito, não tem alguma parte do corpo, tem alguma disfunção. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. A doença, o que é a doença? É o remédio do espírito, o remédio da alma. As lesões que eu provoco no meu perispírito numa vida, através de uso de álcool, de entorpecente, de outras coisas, vai lesionar esse meu perispírito. Como é que eu vou corrigir isso? Eu tenho que reencarnar e vou passar por problemas de saúde. Esse problema de saúde, na verdade, é o remédio curador do perispírito. Para que na próxima encarnação meu perispírito volte pleno, intenso, legal, vibrando bem. Só que para a gente olha a doença como se fosse que? Punição. Eu provoco problemas no meu corpo, nos exageros. Né? O Divaldo, por exemplo, está no processo já de reencarnação, e aí eu vi o responsável pela noção do caminho falando uma coisa que eu não sabia. Ele fazia palestra de 4, 5, 6, 7, 8 horas sem beber água, a vida toda. Não sabia disso. E hoje ele está pagando por não beber água. Problemas, né, de rins e tudo isso.
E o Divaldo era uma pessoa extremamente, a gente sabe disso, iluminado, tudo isso. Mas cometeu esse equívoco na vida. Gerou um problema no perispírito. Então você vê, isso a gente acaba gerando. E a gente precisa corrigir. Como é que a gente corrige isso? Retornando e vivendo a nossa vida. Então, eu preciso entender o quê? Né? Que a nossa vida é uma dádiva que a gente não compreende, que a gente não entende. A gente pode criar um monte de especulações, um monte de ideias. Serão reais e verdadeiras? Não sei. Mas, por exemplo, estamos encerrando, gente. Ninguém quer ter. Senão daqui a pouco os pernambucanos nos levam lá para a espiritualidade. Vai carregar a gente mais um pouquinho. Não, já estou terminando. Então, só que acontece o seguinte: quando eu entro num segmento filosófico, místico, religioso, seja o que for, eu preciso entender o seguinte: eu preciso entender qual que é a filosofia, qual que é a doutrina e seguir aquilo, fielmente aquilo, se é aquilo que eu entendo, que eu compreendo. Então, se eu venho para a casa espírita, eu tenho que seguir a codificação espírita. Ah, eu tenho? Não, você não tem. Mas se quer ficar, quer entender, estuda. Ou se não, procura um local que você, né, que aqueça o teu coração, que faça bem para a tua alma. O Espiritismo não é o único caminho de redenção, de crescimento. É um dos vários que existe na Terra, né? Só que é um caminho que nós, que estamos aqui, seguimos ou estamos procurando seguir. E para isso eu preciso ter codificação, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que é. Eu sempre falo o seguinte: eu não tenho capacidade intelectual, cognitiva, para criar uma doutrina místico-religiosa, qualquer coisa. Então eu não vou questionar Kardec, por quê? Porque eu não tenho a capacidade que ele teve de fazer o que ele fez. O dia que isso aqui começar a não me satisfazer mais, que as respostas não forem mais as que, né, que aqui tocam o meu coração, tchau, foi muito bom, vou embora, mas não vou falar mal. Porque durante um tempo aquilo me fez bem. Mas é necessário conhecer. Para praticar o bem, gente, eu preciso ter conhecimento. Tem uma pessoa com deficiência visual. O que normalmente a maioria das pessoas fazem? Ah, eu vou ajudar a pessoa, segura no braço dela e vai levar. Está ajudando? Não. Você tem que perguntar para ela: como é que eu posso te ajudar? Aí ela vai segurar o teu braço e vai te explicar o que ela precisa. Até para ajudar eu tenho que ter informação. Eu tenho que perguntar para o outro: preciso de ajuda, você quer ajuda? E se quer, que tipo de ajuda você precisa? Então respeitar isso é fundamental. Não achar que você tem resposta para tudo, que tudo tem que ser do seu jeito, da sua forma, porque não funciona. Mas se estiver dentro da casa espírita, procura ler, procura se informar. Muitos dos problemas que nós temos hoje é por falta de quê? De empenho, de estudo. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo, mais eu compreendo. Por que o obsessor vai ficar do meu lado? Porque esse cara só fica estudando, só fica tentando entender como funciona. O que eu estou fazendo aqui? Se ele quiser aprender, ele fica comigo. Se ele não quiser, ele vai embora. Ele deixa de ser um obsessor para ser um companheiro de aprendizado. Agora, eu vou na casa espírita, depois sai daqui, tem um barzinho ali, tem um negócio assim, vamos lá, né? O outro fica lá fora, mas daqui a pouquinho nós vamos para o boteco. Então eu preciso saber o que eu quero da vida e procurar fazer da melhor maneira possível, né? Então é isso, gente, é estudar. Se a gente não estudar, a gente fica difícil compreender, né? As adversidades acontecem, os pernilongos acontecem, mas se você ficar se focando nisso, você não faz, você não cresce, você não aprende. Isso aqui vira uma história com alegria, não uma história com tristeza. E uma outra coisa, só para encerrar: centro espírita, por mais que muitas pessoas talvez pensem isso, não é local de tristeza, é local de alegria. Eu encontrei a minha paz, eu encontrei o meu caminho, eu encontrei a minha razão de viver. Eu tenho que ficar alegre por isso e não achar que a alegria, né, é algo ruim. A gente já passou por isso na Idade Média, onde a alegria, a felicidade, a comédia era vista de maneira negativa. E hoje, infelizmente, novamente, a gente está passando por isso, onde ser feliz, ser alegre, ser livre, né, pensar, estudar, virou um negócio ruim. Aí você ouve: para que você vai estudar? Tem tanta coisa pronta aí mesmo. Vai lá, pega no IA lá, já está tudo pronto, não precisa se esforçar. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado, Denise. Viram quando eu digo para vocês? Alegria dentro da casa espírita, viu?
Pode ver. Vamos então nesse momento, mais uma vez, abrindo nossos olhos, escalando as mãos sobre os joelhos, mentalizando a figura de Jesus. E vamos agradecendo por tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje. Que o aprendizado de hoje possa transformar nossos corações, os nossos sentimentos e as nossas ações no nosso dia a dia. E assim, dessa forma, já que recebemos tanto da espiritualidade amiga, vamos agora compartilhar, vamos doar, vamos vibrar em favor daqueles que ainda estão tão distantes desse aprendizado. Vamos vibrar, pedindo à espiritualidade que se encaminhem, que levem seus mensageiros de luz para todo este planeta. Principalmente para aqueles locais onde existe uma guerra, onde existe um povo passando fome, doenças se alastrando, incompreensões. Vamos vibrar para que os poderosos deste plano, os governos, possam de alguma forma entrar em acordo a fim de que não haja mais prejuízo para essa humanidade tão sofrida. Vamos vibrar em particular pelo nosso Brasil, pedindo que todos os seus governantes tomem as melhores decisões para auxiliar o povo brasileiro. Vamos também pedindo a toda a espiritualidade amiga que envolva também a nossa cidade, envolva o nosso bairro, envolva todos os hospitais, envolva os colégios, envolva os asilos, envolva os nossos irmãos em situação de rua, em especial aqueles irmãos que estão envolvidos nos vícios, nas ilusões, que eles possam, Pai, ser amparados e que eles possam ter uma brechinha para que seus mentores possam incluí-los a melhor forma de levar a sua vida. Vamos dessa forma, agradecidos que estamos, pedindo, né? E também que a energia desses nossos sentimentos possam ser levados para onde o plano espiritual achar mais necessário neste momento. E dessa forma, agradecido que estamos também, vamos pedir que nesse momento possa a equipe do Dr. Bezerra de Menezes adentrar neste momento e nos amparar com os passos energéticos desta noite. Queridos irmãos, acabamos de ouvir e assistir ao mesmo tempo uma verdadeira lição de vida, de como nós podemos transformar a nossa vida através do conhecimento. E é importante começarmos, viu? Porque o tempo hoje. Agora, visitamos o Dr. Bezerra de Menezes e a equipe médica no espaço. Que esses amados irmãos venham nos auxiliar, venham curar em nós as nossas aflições. Pedimos à equipe do choque anímico, amados irmãos, envolva-nos a todos nós nessas duas energias de amor, revitalizando o nosso corpo e a nossa. A equipe do Parceiro 2, da mesma forma. Amados irmãos, fiéis de nós, inserindo em nós as energias do Cristo, revitalizando-nos em corpo e alma, para que possamos fazer um par perfeito, alma e corpo, e cumprirmos aqui a nossa missão, a nossa encarnação. A equipe do Parceiro, queridos irmãos, nós te rogamos que inoculem em nós energias
potentes, revitalizantes, criando imunidade em nosso corpo para que estejamos libertos de todas as epidemias que surgem no nosso planeta. Assim, agradecidos que somos a Jesus, aos bons espíritos, ao Dr. Bezerra e à equipe espiritual de orientação, ao mentor que orientou o nosso palestrante. E nos despedimos com a certeza de que no próximo sábado estaremos todos aqui, com alegria, com prazer, para ouvirmos tudo aquilo que for necessário para a nossa vida. Em nome de todos eles, nos despedimos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Boa semana para todos. Não comam muito ovos